Então vamos lá, a jornada necessária, repete comigo. Então eu já tenho pregado aqui algumas semanas mesmo, acho que talvez mais de um mês, a respeito da importância da jornada. Sabe, nós gostamos de respostas rápidas, mas Deus prefere uma jornada. Diga jornada. Nós somos crentes ocidentais, você sabe disso, né? Quando a gente pega essa bola chamada Terra e divide ela em Oriente e Ocidente, nós estamos do lado do Ocidente. E como crentes ocidentais, nós gostamos de fast food, nós gostamos de comida rápida, nós gostamos de resultados rápidos. A gente não gosta de esperar por pratos elaborados, nós queremos emagrecer, mas a gente não quer fazer dieta nem fazer exercício. Nós queremos aprender alguma coisa, mas aprender desde que não tenha que estudar. Se matricular numa faculdade? Não. Fazer um curso? Não. Mas a gente quer dar opinião e dar pitaco sobre todas as coisas, como se fôssemos doutores em todas elas. A gente quer ganhar dinheiro. Quando quer ganhar dinheiro? Mas tem 2 ou 3 só que quer, né? Então aqueles que não querem, fiquem aí. Mas nós queremos ganhar dinheiro, mas a gente quer ganhar dinheiro de forma rápida. E aí as bets estão por aí, ganhando rios de dinheiro e patrocinando rios de propaganda para poder cada vez mais agariar pessoas ingênuas, tolas, que estão iludidas com uma fonte ou com uma possibilidade de ganhar um dinheiro rápido e fácil. Mas eu quero dizer algo para você: Deus gosta de processos. E naquilo que Deus faz, não tem toque de mágica. Deus não é o gênio da lâmpada, e você não é Aladim. Você não esfrega a lâmpada, não vai aparecer Deus para você e vai dizer: olha, você tem 3 desejos, pode pedir o que você quiser. Não, isso não vai acontecer dessa maneira. Por quê? Porque Deus quer desenvolver uma coisa em você, um caráter, repete comigo, um caráter de fé. E isso não é automático, isso é desenvolvido, isso é um processo, é uma jornada, é uma caminhada, é um discipulado. O que é um discipulado? É andar lado a lado com seu discípulo. Assim Jesus fez com os dele, assim ele continua fazendo conosco. Então Deus gosta de processos. E eu quero mostrar para vocês alguns passos necessários na experiência de Davi, do salmista, no que se refere a desenvolver fé. É uma experiência que eu tive com Deus essa semana, falei sobre isso de manhã, e eu perguntei para Deus se isso era para eu compartilhar com a igreja ou era simplesmente para mim. Eu peguei a parte que me toca e Deus disse: pode compartilhar até certo ponto, porque tem um ponto que é pessoal. Não adianta, Daniel, não vou dizer o que é. Então, fica feliz aí, recebe o que é seu, e aquilo que é meu, eu já recebi. Diz amém. Não precisa dizer, eu digo amém, porque esse amém é para mim. Salmo 40, versículo de 1 a 4, acompanha aqui no telão, na NVT diz assim: esperei com paciência e ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez e temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4 diz assim: como é feliz o que confia no Senhor e que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Eu queria chamar a atenção, bota para mim de novo, o versículo 3, a parte B do versículo 3, tem uma expressão que eu queria que você repetisse comigo, porque ela é muito importante. Diz ali, muitos verão, agora você repete comigo, o que ele fez. Eu digo muitos verão, e vocês dizem? O que ele fez. Muitos verão? O que ele fez. Muitos verão? O que ele fez. Isso, temerão e confiarão no Senhor. O que as pessoas querem ver é aquilo que Deus está fazendo. As pessoas não querem. Você pode fazer coisas muito grandes, você pode querer bater no seu peito e dizer que a sua igreja é a melhor, que o seu ministério, que a sua célula, que o seu dia, que a sua escala, que aquilo que você faz é algo tremendo, mas o que as pessoas querem ver de fato é aquilo que Deus está fazendo. E eu vou lhe dizer, Deus está fazendo algo novo no meio do nosso tempo. Quantos creem? Digam amém. Então o Senhor me mostrou durante essa semana, terça-feira, para ser mais específico, o Senhor me mostrou que nesse texto existe uma jornada de desenvolvimento de fé. E eu quero dizer para você, preste bastante atenção, isso aqui é uma proposição. Quem foi meu aluno de homilética sabe do que eu estou falando. Uma pessoa que já conhecia o Senhor. O Salmo 40, ele é atribuído a Davi. Se Davi vivesse hoje, nós diríamos que Davi é crente, amém?
um homem segundo o coração de Deus. Então esse salmo não é atribuído a alguém que estava vivendo no pecado. Então quando ele fala aqui de atoleiro, de lama, de poço, ele não está falando de pecado, ele está falando de outra coisa. Então uma pessoa que já conhecia o Senhor, mas estava presa a situações que a impediam de avançar. Essa pessoa buscava uma saída em Deus, e com perseverança e paciência, aguardou que o processo se desenvolvesse. Esse processo apontava para uma situação sem esperança, que quanto mais tentava o salmista, quanto mais ele se esforçava, mais presa ficava na lama. Até que, finalmente para nós, finalmente para ele, no tempo certo de Deus, o processo ele é ativado, e aí nós podemos finalmente ver os resultados. É o fim do desespero, porque agora não afundamos mais, nossos pés agora estão firmados na rocha. Agora recebemos uma nova canção, diga nova canção. Não um hino de clamor, não um hino de murmuração, não uma fala de reclamação, não um fermento espalhado no meio do povo, mas um cântico, repete comigo, um cântico de vitória. Vitória que agora ela é vista por todos, diga todos. Todos que acompanharam a nossa vida, a nossa história, a nossa igreja, a nossa célula, as nossas empresas, as nossas famílias, e muitos desses, por causa disso, repete comigo, temerão e confiarão no Senhor. Eu quero dizer algo para você. Levanta a mão assim como quem está recebendo. Eu quero dizer, Deus está construindo o seu testemunho. Eu vou dizer novamente, Deus está construindo o seu testemunho. Dia a dia, todo dia, ao longo das semanas e dos meses, Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Deus gosta do processo. Deus gosta do processo, Ele quer tratar, Ele quer moldar um caráter. Sabe, nós gostamos de dizer isso, mas Deus não é médico. E Deus não é aquele que vai fazer você crescer e prosperar e ficar rico. Deus também não é o seu advogado nesse sentido. Deus não é o seu amigo, o seu parça. Deus está aqui com uma única intenção. Ele vem aqui para consertar, para restaurar vidas. Restaurar vidas. E quando Ele restaura uma vida, é óbvio que todo o processo que inclui uma pessoa está incluído também no processo de Deus. Famílias são restauradas, saúde, pessoas são curadas, pessoas prosperam. E quando pessoas e famílias prosperam e igrejas crescem, o bairro é mudado, o bairro é transformado, existe paz. Por quê? Porque tem crente. O crente não assalta, o crente não anda armado, o crente não fuma, não bebe, não cheira. Devia comer um pouquinho menos, mas o crente é crente, o crente gosta de comer. E é isso que muda uma sociedade. É isso que muda uma história, e Deus está no processo de mudar pessoas, para que pessoas mudem famílias, para que famílias mudem igrejas, para que famílias e igrejas mudem a comunidade, a sociedade, a cidade, o estado e o país. Esse é o negócio de Deus, restauração. Então quando o salmista fala a esse respeito, repete comigo assim, é uma espera. Porque o processo requer paciência. Então é uma espera, mas não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Diga espera ativa. Tem que estar na atividade, tem que estar ligado. Então quando esperamos no Senhor, nunca devemos ser passivos, nunca devemos ser contemplativos, mas devemos estar em ação. O Salmo 40, versículo 1 diz assim, esperei, diga esperei com paciência no Senhor e... que coisa linda, oh meu Deus! Eu vou fechar aquela placa que está lá e que vai entrar no site. Você sabia que vai sair daqui a pouco, está no forno, um site quentinho, Projeto Betel, as nossas igrejas. Acho que ninguém sabia disso, pouca gente sabe disso, mas está no forno, está sendo preparado. E daqui a mais alguns meses você vai ter um aplicativo no seu celular do Projeto Betel. Diz amém? Porque Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo no nosso meio. Então não vai ter mais aula de alfabetização de adultos, porque vocês agora estão fera. Diga, eu sou fera. Glória a Deus. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Então duas expressões aqui são importantes. A primeira é esperar com paciência. Diga esperar. Mas esperar com paciência não significa dizer que você vai ficar passivo durante esse período. Você vai estar em atividade. Por quê? Porque você não vai parar de orar e não vai parar de clamar. O salmista,
com paciência. E Deus ouviu o meu clamor. Enquanto ele esperava, ele clamava. Enquanto ele aguardava a promessa, ele orava em cima da promessa, porque Deus quer cumprir algo tremendo na sua vida. Daniel mandou para mim, ele estava estudando a mensagem para pregar à noite, eu mandei para ele ontem, e o termo esperar no Senhor, eu achei muito interessante, é uma pesquisa dele, estou deixando aqui gravado para dar crédito para ele, porque vocês conhecem Daniel, né? Vamos deixar isso aqui bem claro. Então eu quero deixar isso claro. Ele mandou uma figurinha, um print, né, da pesquisa dele. A palavra é cavar. Cavar não é com C, é com Q, é uma transliteração do hebraico, porque tem cordas. O esperar no Senhor é como fios. Quem esteve aqui na noite dos casais, né, e percebeu que houve um ato profético de cordas e tal, e o cordão vermelho, que é o cordão de 3 dobras, foi algo muito poderoso. E a ideia é essa, que esperar no Senhor é como se fossem muitos fios, que sozinhos eles são finos e frágeis, mas quando eles se juntam e formam um cordão grosso, aí há poder, aí há força, aí há resistência. E quando essa espera, ela é no Senhor, esses fios que se trançam, são justamente trançados com o fio principal, que é o próprio Senhor. Então não vai arrebentar, não vai romper. Essa é a espera do Senhor, é esperar agarrado nele, é esperar grudado nele, é esperar abraçado nele, é esperar preso nos pés dele, nas mãos dele, no braço, no corpo. Abraça ele. Tem gente que gosta de dizer poeticamente que eu não vim buscar as suas mãos, mas que eu vim buscar os seus pés. Eu não quero aquilo que o Senhor pode me dar, eu quero só me prostrar aos seus pés. Eu quero me prostrar aos pés, eu quero o pé, a canela, o joelho, eu quero abraçar a cintura, colocar a cabeça no peito, eu quero segurar a mão, e se puder dar um beijo nele, eu vou dar. Eu quero sentir o perfume dele, porque se é de Jesus é bom. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você: pregação que não tenha Jesus no centro não vale a pena ouvir, porque a Bíblia aponta para Jesus. Tudo aponta para Ele, tudo é feito por Ele, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o centro de toda a palavra, Ele é o centro de todo o universo, Ele é o Criador de todas as coisas. Não vale a pena ouvir pregação que não tenha Jesus como centro. Diz amém? Então, essa espera é uma espera que, enquanto esperamos com paciência, nós continuamos orando e clamando. Com Noé foi assim. Noé recebeu uma palavra, recebeu uma promessa, ele disse: vai vir o dilúvio. Deus falou com ele. E o que ele fez? Colocou a perninha para cima no sofá? Não, ele começou a construir uma arca. Levou muitos anos, muitas décadas construindo aquela arca, mas um dia o dilúvio veio. Enquanto a promessa demorava, Noé continuava fazendo o quê? Diga: trabalhando. É assim que Deus faz. Deus está trabalhando também na sua vida. Ele fez promessas, e está chegando o dia, que essa semente vai nascer, que sabe que vai brotar e que você vai crescer para a glória de Deus. Mas ele está num processo na sua vida. Abraão também foi assim. Deus prometeu para ele um filho, e enquanto ele ficava aguardando, esperando o nascimento do filho, ele continuou andando, ele continuou tomando posse da terra, até porque o filho dele ia nascer. Ele sabia disso. Demorou 25 anos, 25 anos, mas ele sabia que o filho dele ia nascer, e quando nascesse, o filho dele não ia nascer numa família pobre, sem futuro, sem esperança. Então ele foi trabalhando e conquistando, trabalhando e conquistando, trabalhando e conquistando, até que no tempo certo nasceu Isaac. Jacó era outro cara. Ele saiu fugido de casa, o cara estava todo errado, ele enganou o irmão, enganou o pai, fugiu para uma terra, e um dia teve uma visão, Deus apareceu. Você sabia que Deus aparece para quem está errado? Você fica cheio de... eu estou na igreja há 20 anos. Quem está na igreja há 20 anos aqui? Deixa eu ver. Quem está na igreja há 30 anos? Quem está na igreja há 50 anos? Só eu? Eu e Geuzi, né? Não, é 50, amor. Aí é 70, você... Mas eu estou na igreja há tanto tempo e essas coisas não acontecem comigo. É porque às vezes você acha que você merece demais. Deus apareceu para Jacó quando ele não merecia absolutamente nada, e deu uma visão para ele, de uma escada que vinha do céu para a terra. Era a resposta de Deus. Ele chamou aquele lugar de Betel. E quando ele saiu dali com uma promessa de que Deus abençoaria ele.
E ele foi se encontrar com Labão, mas antes encontrou Raquel, se apaixonou por Raquel. Todo mundo conhece a história, já foi para o encontro. Ele trabalhou 14 anos por Raquel. Com paciência, ele esperou pela sua bênção. E enquanto esperava, ele trabalhava. Sabe, Deus é assim, Ele está trabalhando na sua história, Ele está trabalhando no seu futuro. Sabe, se você é um crente perseverante, você espera que isso aconteça, mas crendo, orando e buscando, porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer algo grande na sua vida. É a mesma história que tem o oleiro lá em Jeremias. Sabe, Deus é assim, Deus é aquele que pega o barro, amassa o barro, aí coloca lá na roda e fica pedalando a roda. Enquanto pedala, ele vai ajustando e faz um vaso bacana, mas aí ele pega o vaso, olha assim, não gostei, vamos quebrar, aí ele quebra, desfaz tudo, coloca de novo, pedala de novo, a roda gira e ele vai fazer um novo vaso. É o processo. E quando esse vaso fica pronto, aí ele vai colocar no forno. Sabia disso? Quando fica tudo pronto, ele coloca onde? No forno. No forno, no lugar quente. É a prova de que aquele vaso não vai rachar. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: você não vai rachar. Aí ele pinta, passa o esmalte, passa o verniz e fica bonito. E você diz assim: eu serei um vaso de honra. Mas tu está na mão dele. Enquanto você está na mão dele, ele mexe onde precisa ser mexido. Oh, meu Deus. Eu ia dar o plus que eu dei de manhã, mas não vou dar. Você aqui no culto de manhã, se quiser ouvir o plus. E sabe, e assim, essa jornada nem sempre é uma jornada fácil. Muitas vezes é uma jornada muito difícil. Nós já podemos perceber isso, né? Davi era crente, como eu disse para você, mas mesmo assim ele estava numa situação complicada. Nós não sabemos exatamente em que momento da sua vida ele escreveu esse salmo. Pode ser que tenha sido quando ele precisou fugir para o meio dos filisteus, ou quando ele ficou escondido na caverna em Adulão, ou quem sabe quando ele perdeu a família, perdeu os bens, quando Ziclag, a sua cidade, foi saqueada, ou naquele dia em que todos os homens que andavam com Davi pegaram em pedras para apedrejar ele. Eu não sei em que momento ele escreveu isso, mas o que nós sabemos é que no final ele foi liberto de todas as suas dores. Por isso o Salmo 40, versículo 2, a parte A do versículo diz assim: tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Então é Davi dizendo: eu esperei com paciência, eu continuei orando, e no tempo certo Deus me tirou do poço do desespero, Ele me tirou do meio de um atoleiro de lama. A palavra desespero, ela não soa bem aos ouvidos de ninguém. É uma situação que ninguém quer estar e que ninguém quer passar. Mas quando nós estamos num atoleiro, uma coisa é muito clara: um atoleiro, muita lama, muito lodo. Quanto mais nós fazemos força, quanto mais nós tentamos sair, mais nós afundamos. Por quê? Porque num atoleiro você não tem aonde apoiar o pé, e quando você começa a mexer os pés, você começa a afundar. É uma areia movediça. Quando você começa a mexer os braços, você começa a afundar. Não tem jeito de sair de lá. E Deus chama isso de atoleiro, chama de poço de desespero. Um poço é ruim, mas a gente costuma dizer que quando você chega no fundo do poço, não tem outro lugar a não ser subir. Mas o poço do desespero, o poço da falta de esperança, porque às vezes o desespero parece uma palavra dura. Isso não diz respeito a mim, eu não estou desesperado. Mas quando você entra numa situação em que você perde a esperança no seu casamento, perde esperança nos seus relacionamentos, perde esperança no seu trabalho, perde esperança às vezes com a sua saúde, perde esperança de que a sua empresa, o seu emprego, o seu trabalho vai prosperar. Isso é desespero, porque quem perde a esperança fica sem esperança, desesperado. E a Bíblia chama isso de poço. E a gente fica achando de, agora eu cheguei no fundo do poço, não tem outro jeito, eu vou ter que subir. Não, o poço do desespero, no fundo dele é um atoleiro. E quando tu chega lá, se você começa a se debater, se começa a tentar sair de lá, se começa a fazer força, você vai acabar afundando cada vez mais. Diga misericórdia. Então Davi, ele demonstrou ali paciência, ele demonstrou perseverança, paciência para suportar o momento, perseverança em confiar e continuar buscando a Deus. Jeremias, quando ele profetizou a queda de Jerusalém, está lá no livro do profeta Jeremias, ele foi jogado para morrer dentro de um poço desse. Não tinha água, só tinha lama, e jogaram ele lá dentro, ele afundou na lama, e se ele se mexesse, ele afundava mais. E alguém alimentava ele com pão e água, ele tinha que ficar quietinho, não tinha como sair de lá. Eu me lembro, a Isabel está começando a andar, e ela quer correr,
antes de saber andar direito. Então ela anda muito bem escorada e já começa a dar passinhos, né? E vai 4, 5, 6 passos e de repente ela cai. Aí cai sentada. Aí olha para um lado, olha para o outro, ela não tem aonde se apoiar. Porque se ela tiver aonde colocar a mão, ela vai segurar e vai ficar em pé. Mas ela não tem aonde se apoiar. É como se ela estivesse lá nesse lamaçal, nessa situação que não tem solução. E quando a gente chega perto dela, ela levanta a mãozinha e faz assim. E quando você chega pertinho dela, ela levanta os 2 braços para você poder pegar ela no colo, colocar ela em pé, porque ela quer andar de novo. Sabe, tem situação na nossa vida que quando a coisa parece estar difícil, é o que Davi está dizendo: esperei com paciência no Senhor. Eu estou esperando o dia que o Senhor está a chegar aqui finalmente, que o meu caráter está sendo tratado, eu vou poder levantar as minhas mãos, e Ele vai me pegar, Ele vai me tirar desse poço, Ele vai tirar desse atoleiro, e Ele vai firmar os meus pés. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer firmar os seus pés numa rocha firme. Diz amém. Sabe o que mantinha Davi firme? Diga assim: uma promessa. Isso, uma promessa, uma palavra. Davi tinha uma promessa. Só que a promessa quando ela fica tardia, quando ela demora a se cumprir, às vezes a gente perde a esperança, porque está demorando muito. E nós somos crentes ocidentais, a gente não tem paciência. Vamos fazer um círculo de oração. Vamos, então vamos orar 5 minutos, acabou. Cadê o resultado? Não tem paciência. Quem já leu os livros de David Anshu, sabe que lá tem cavernas na montanha, na Coreia do Sul, e tem gente que está orando há 30 anos, 40 anos, pela revolução, pela mudança do país, pela mudança do Estado, e coisas desse tipo, mas nós não somos assim, nós queremos resultados rápidos. E o que, hein? Que é isso? Glória a Deus. Corta esse treco lá, né? Porque alguém vai rir de mim, não dá, né? Mas aquilo que nós queremos é um resultado rápido. E aquilo que sustentou Davi naquele momento foi uma promessa. Promessa, diga de novo: promessa. 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 e 13 diz assim: Jessé mandou chamá-lo. Sabe por quê? Porque Samuel foi na casa de Davi para ungí-lo como novo rei de Israel. E era um jovem ruivo de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é esse, diga é esse. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: é você, o escolhido de Deus para essa geração. Diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus vai colocar você no lugar certo, na hora certa, e você então será profeta nessa geração. Você é um abençoado para abençoar. Quantos recebem? Diga amém. Uau, essa é a mudança radical, sabe? O tempo em que nós vamos conseguir andar pela fé em Cristo e sua obra, em que nós não vamos fazer mais questão das circunstâncias, da aparência, mas nós confiamos em Deus, e Deus está realizando uma obra na nossa vida. Você pode ter chegado ontem, pode ter chegado há 20, 30 anos atrás, você pode ainda não ter chegado a Jesus, mas o que eu quero dizer é que Deus está trabalhando na sua vida, e nenhuma pessoa escapa das suas mãos habilidosas, ninguém escapa das mãos do oleiro. Triste é que um dia ele vai voltar. E Maranata é o nome da minha próxima filha, se ela não chegar. Maranata, diz mais, Maranata. Você é Maranata de Souza. Maranata. Não tenho medo de você. Na frente de vocês, né? Quando chegar em casa, o discurso muda, né? Oh, meu amor, tal, aquela coisa toda. Mas na frente de vocês eu não tenho medo. Maranata. E quando chegar a hora do Maranata, a hora que Jesus tocar a trombeta, ele vai dizer: Gabriel, toca a trombeta. E sabe, só quem é crente vai ouvir esse toque. E quando ouvir esse toque, você vai desaparecer assim, alguma coisa tipo pum! Acorda, irmão. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, você não estará mais aqui. Você vai se encontrar com Ele nos ares. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que vai encontrar com Ele nos ares e nunca vai ter saído do lago de lodo. Por quê? Porque só tem uma pessoa que pode permitir a sua história mudar. E essa pessoa esse que está do seu lado? Não. A única pessoa que pode mudar, permitir que a sua história mude, é você mesmo. É deixar Deus agir.
Porque nós resistimos, infelizmente, em muitas situações, nós resistimos a Deus. Resistimos. E isso não é bom para nós. Vamos continuar. E quando isso acontece, quando os seus pés são firmados na rocha, você vai ver, resultados serão incontestáveis. Sabe, quando nós chegamos à rocha e firmamos os nossos passos em Cristo, nós vamos ver finalmente resultados incontestáveis, jamais vistos antes. Salmo 40, versículo 3, diz assim: deu-me um novo cântico para entoar. Repete comigo: novo cântico. Um novo cântico não é porque ele é novo. Às vezes um cântico velho se transforma em cântico novo. Por quê? Porque ele está representando para nós uma experiência nova. Para uns, mas isso é coisa tão velha, porque foi uma experiência velha na vida dele. Mas na vida de outra pessoa, uma experiência nova. Mas o que quer dizer isso? Que Deus quer dar para nós uma experiência nova, um hino de louvor que seja dado a Deus. A Deus. Por quê? Porque muita gente vai ver o que vai acontecer, muita gente vai ver o que Deus fez na sua vida, muita gente vai ver a história que Ele reescreveu, muita gente vai ver que aquela página onde estava sendo escrita por você e entornou a tinta daquele tinteiro e borrou aquela página toda, Ele simplesmente pegou aquela página, virou a página e começou a escrever de novo. Ele está escrevendo de novo uma história no livro da vida, uma história que tem o seu nome. Deixa Ele escrever, sabe? Às vezes dói ser vaso na mão do oleiro, mas é melhor ser vaso na mão do oleiro do que ser vaso sanitário. Existe vasos para honra, existe vasos para desonra. Ele é importante, mas você não quer ser um vaso sanitário. Diga eu não. Deus quer que você seja vaso de honra na casa dele. É para isso que Ele te chamou, é para isso que Ele te escolheu. Esse é o seu futuro, essa é a sua história. Então muita gente vai ver o que Ele fez, não é o que você faz, não é o que você fez, não é fruto do seu esforço, é fruto da sua fé. Por isso Ele está desenvolvendo a sua fé. Tem muita gente que está dentro desse atoleiro simplesmente porque tenta ser religioso. E essa palavra religioso, ela passou a ser muito estigmatizada, mas pouca gente sabe de fato o que isso significa. Eu vou explicar em duas frases para você entender. Religião é aquilo que nós fazemos para agradar a Deus. Diz amém. Mas não é isso que Deus quer. Nós vivemos o cristianismo. O cristianismo é relacionamento, e isso significa que é aquilo que Deus faz através de nós. O que nós fazemos para agradar a Deus são obras. Deus não quer obras, Deus quer agir através de nós. Então Ele está mudando o nosso caráter. Ele quer colocar um cântico novo. Ele não quer colocar uma fala de reclamação nem de murmuração. Ele não quer colocar justiça própria e dizer: eu sou vítima dessa situação, eu sou vítima do Estado, eu sou vítima da igreja, eu sou vítima do pastor, eu sou vítima de seja lá quem for. Não, Ele quer botar um novo cântico na minha boca para declarar a vitória que Ele mesmo deu para mim. Sabe, eu sou vencedor porque Deus me fez assim. Eu passei pelo vale da dificuldade, mas hoje eu estou aqui no alto da montanha e glorifico ao Senhor por causa disso. Eu já fui pobre, eu não tinha nem o que comer, mas hoje eu estou aqui porque Deus me abençoou. Eu já fui enfermo e doente, mas hoje eu estou aqui com saúde e curado. Eu tinha perdido a minha família, mas Deus restaurou a minha sorte, mudou a minha sorte. Ao invés de pranto, Ele me deu uma unção de alegria. Jesus disse que viria para isso. Ao invés de cinzas, nada de cinzas, mas uma voz de louvor. Diz amém. E muita gente vai ver isso, e quando vê isso, vai temer a Deus, vai honrar a Deus e confiarão no Senhor, porque se Deus fez com, como é que é seu nome? Se Deus fez com, vai fazer comigo também. Sim, é verdade. Você só precisa permitir, você só precisa querer. Isso me remete a uma história, a história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele estava no olho do furacão. Quem esteve no reencontro ouviu Daniel falar sobre isso, recebeu até uma capinha para levar para casa. Eu tenho uma menorá lá em casa, naquela menorá tem o cordão, a tikvá, que é aquele cordão escarlate que Raabe colocou na casa dela. Eu tenho um chofarzinho pequeno lá, eu tenho a palavra fé, né? Eu tenho um pastor sustentando uma ovelha, e agora eu coloquei, eu tenho lá o cordão de 3 dobras, que eu prendi ele lá, está meio feioso lá, eu tenho que arrumar um jeito de prender ele melhor, e agora eu coloquei a capa também, para não esquecer, porque muitas das vezes a gente esquece. Eu não posso me esquecer de que Deus está fazendo uma obra na minha vida. E às vezes a gente olha
eu fiz exame de sangue sábado, eu disse que o sangue fala. E o sangue fala mesmo, eu recebo o resultado, e vê assim, glicose, tanto, e hemoglobina, tanto, e não sei o que, tanto, o sangue fala. Sabe, às vezes o sangue fala contra nós, a nossa experiência fala contra nós. Eu estava olhando a minha conta no sábado foi um dia de coisas complicadas, estava vermelho. A minha conta, um dígito vermelho assim, eu falei, ih! Ninguém está livre do vale, ninguém está livre do atoleiro, ninguém está livre da lama. Mas eu quero dizer que existe uma voz que fala mais alto. É a voz do Senhor, é a voz de Deus. Ele me tira de lá e me coloca os meus pés sobre uma rocha firme. Diz amém. Diz glória a Deus. Bartimeu era esse cara, falei da capinha, contei do meu história lá do meu altarzinho por causa disso. Bartimeu era filho de Timeu, um general conceituado. Mas ele lutava contra os romanos, contra a ocupação romana. E os romanos pegaram ele, mataram o velho, mataram o pai dele, roubaram, destruíram, saquearam tudo que eles tinham, tomaram a posse da fazenda deles e arrancaram os olhos de Bartimeu. Bartimeu não nasceu cego, ele não era cego de nascença, ele não teve catarata, ele não teve glaucoma, ele não teve problema nenhum de saúde. Arrancaram os olhos dele e deixaram ele mendigando na rua para servir de exemplo. Qualquer um que se levantar contra o governo, era a ideia deles, vai terminar igual esse cara, Bartimeu, filho de Timeu. Timeu era o pai, Bar é o prefixo que significa filho. Esse era ele, filho de Timeu. E largaram ele lá na rua. Mas Bartimeu, diga Bartimeu, ele esperou com paciência no Senhor. E todo dia ele estava lá. O que ele fazia? Ele esperava, ele clamava, ele pedia ajuda de Deus, porque ninguém mais poderia ajudá-lo. Enquanto isso, alguém dava uma esmola, dava uma comida. Ele tinha uma capa e algumas quinquilharias, que era tudo os bens que sobraram para ele na vida, porque alguém tinha dado para ele. Mas diga assim, um dia, sabe quem passou por ali? Sabe, Jesus passou por ali. Quando Jesus passa, ele passa para mudar a história, ele passa para restaurar a vida, ele passa para mudar a situação. Qual é a diferença? A diferença é se eu creio nele, se eu vou atrás ou não. Bartimeu estava no meio, tinha uma multidão seguindo Jesus, como você conhece a história, e muita gente em volta, e ele começou a gritar mais alto que a multidão: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Sabe, tem hora que não tem jeito, nós precisamos de um Salvador. E ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ia na frente e de repente ele ouviu. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: ele sempre ouve. Ele ouve o seu clamor, ele ouve a sua oração. Bartimeu ficou não sei quantos anos ali, na expectativa de que um dia ele fosse tirado daquele lodo, daquele poço de desespero, e tivesse os seus pés firmados novamente em uma rocha firme. Mas ele não perdeu a esperança, ele continuava se amarrando na expectativa de que Deus mudaria a sua sorte. Jesus manda chamar ele deixa aquela capa dele, aquelas coisas todas para lá e corre para Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: o que você quer? Se Jesus aparecer para você hoje, e eu vou dizer para você, ele aparece, né? Você não vai vê-lo fisicamente, mas se ele perguntar para você assim: o que você quer? O que você vai dizer para ele? Porque essa pergunta ela envolve muitas coisas. Porque antes de você dizer para ele o que você quer, você vai pensar: será que eu mereço? Será que ele vai olhar para mim e quando ele olha para você, ele vê através de você? Será que ele vai ver todos os meus erros? Todo o meu passado, toda a minha história? Será que se eu disser para ele que eu fui injustiçado, que meu pai era um bom homem, que a minha família era uma boa família, lutava pela liberdade de Israel, será que isso vai convencê-lo a me dar o que eu quero? A resposta para essas perguntas todas é não. O que ele quer é ver fé no seu coração, acreditar, diga acreditar, que Deus vai fazer exatamente o que ele prometeu que faria. Não importa os resultados, não importa os números da sua conta, não importa os resultados do seu exame, não importa o laudo do médico, não importa o que diz o advogado, não importa, nada disso importa. O que importa é a palavra, diga palavra. Uma palavra de Jesus pode mudar a sua história. E ele está num processo. Que processo é esse? É o processo da sua fé. Quando você vai chegar a ele, não mais nos seus méritos, mas unicamente nos méritos de Jesus. É isso que ele está esperando, que você entenda que os méritos são de Jesus. Nenhum de nós tem méritos. Jesus, ele pagou por tudo isso. Diz amém.
Que queres que eu te faça? Bartimeu disse para ele: eu quero ver. Parece uma resposta tão simples: eu quero ver. Versículo 52 do capítulo 10 de Marcos diz assim: vá, pode ir, pois a sua... O que Deus trabalhou na vida de Bartimeu durante todo aquele tempo? Porque foi exatamente naquele dia, dia 18 de abril do ano 30. É um chute, tá, meu? 18 de abril do ano 30, Jesus passou por ali, onde estava Bartimeu. Porque antes, Bartimeu não tinha desenvolvido ainda a fé. Deus estava trabalhando no coração dele. Mas naquele exato dia, naquele exato momento, Jesus apareceu para ele e pôde dizer para ele: agora você pode ir, a sua fé te curou. E eu pergunto uma coisa para você. Jesus, naquele momento, ele fez um globo ocular, essa bola branca que tem aí dentro dos seus lindos olhos, essa retina menina, sabe, a cor. Eu não sei se os olhos de Bartimeu eram pretos ou eram castanhos, mas Deus fez aquilo tudo de novo na hora. Ele ligou, ele fez a sequência toda dos nervos que estão por trás do globo ocular ao cérebro. Ele deu luz naquilo ali. E a primeira pessoa que Bartimeu voltou a ver foi o rosto de Jesus. Agora eu faço uma pergunta para você. Esse milagre, ele foi instantâneo ou ele foi progressivo? Calma. Eu poderia deixar você responder, mas vamos dizer que essa pergunta seja retórica. Ele foi instantâneo no que diz respeito àquele momento. Bartimeu voltou a ver. Mas ele foi progressivo, no sentido em que Deus estava trabalhando na vida daquele homem. Um dia o seu milagre vai ser instantâneo. Mas talvez hoje Deus esteja no processo de maturação. Colocou você na estufa, está moldando esse vaso. Esperei com paciência e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um lago de desespero, de um poço de desespero. Ele firmou os meus pés sobre a rocha, Cristo. Ele colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor, não uma frase, não uma fala de murmuração, não reclamação. Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo aquilo? Porque quando a gente murmura demais, no final nós colocamos a culpa em Deus. Deus quer tirar isso, e Deus quer colocar um cântico novo, um cântico de louvor. E Ele diz assim: muita gente vai ver, eu vou ver, eu quero ver isso acontecer na sua vida. Muitos verão, muita gente vai ver, o seu testemunho vai ganhar as cidades, vai ganhar as redes sociais, vai ganhar muitos lugares, sabe? Você vai ficar famoso. Não. Jesus vai ficar famoso por aquilo que Ele fez na sua vida. Muitos vão ver o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Dá um glória a Deus, irmão, dá um aplauso a Ele. Vai Bartimeu, vai Bartimeu. Você acha que Bartimeu foi? Bartimeu não foi coisa nenhuma. O único lugar que ele foi é atrás de Jesus. Diz assim: no mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. O que é seguir Jesus pelo caminho? Eu vou parafrasear a Bíblia para você entender. Lá no livro de João, no capítulo 14, ele diz assim, Jesus diz assim: eu sou o caminho. Então Jesus, ele é a rocha, mas ele também é o caminho. E quando Deus tira você do atoleiro, Ele coloca você sobre a rocha, mas Ele também dá um caminho para você seguir. E esse caminho tem nome. Como é que é o nome do caminho? É isso que Jesus quer. É isso que Deus está desafiando você. Segui-lo pelo caminho. Quantos querem seguir por esse caminho? Quantos estão dispostos a suportar, esperar, com paciência? Deus está tratando de você. Deus está abençoando você. De manhã eu li para eles lá Salmo 103. Não vou ler para vocês por causa do tempo, né? Eu preciso deixar o pessoal embora, né? Quantos querem ir embora? Fala a verdade, você está doido para cair fora daqui, né? Quer pegar aquele ramo, né? Está doido para ir embora, né?
O Salmo 103, Davi diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, abençoa, né? Fala bem, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E tem 6 benefícios ali, que nós não devemos nos esquecer. É Deus tratando de nós, é Ele quem perdoa os nossos pecados. Por que isso é tão importante? Porque se você carrega a culpa, você nunca vai ter coragem de ir a Deus e pedir coisas grandes. Então é Ele que perdoa os seus pecados. Ele já perdoou os seus pecados. Se você está devendo para alguém, paga para a pessoa. Pede perdão, acerta, entendeu? Se você ofendeu ou for ofendido, resolve. Mas Deus, Ele já perdoou você. Com Deus, a sua ficha está limpa. Mas diz também, é Ele que sara todas as minhas enfermidades. É Ele que redime a minha alma da cova. Sabe aquele poço de desespero? Quem tira você de lá é Ele. E lá diz assim, é Ele que me cobre de misericórdia e de graça e de misericórdia. O cara botou ali para ver se eu estou falando certo, né? Se eu errar a ordem, você diz, é Ele que me coroa de graça e de misericórdia. Coroa é honra, é a graça de Deus, é o favor imerecido. E não é só isso, é Ele que enche a sua vida de bens. Quantos querem ter a vida cheia de bens aqui? É Ele que te faz prosperar. Mas eu trabalho, claro, enquanto você espera a promessa, você continua trabalhando. É Deus que vai fazer chover na sua horta, irmão. Ele vai abençoar a sua vida. Fica em casa com preguiça, não. Trabalha duro, trabalha firme, porque é Ele quem faz você prosperar e Ele está vendo. E no final, para os mais velhinhos, essa palavra é toda para você. Eu estou provocando ela, não está fácil não, né? Olha a última lá. De modo que a sua mocidade se renova como? Ele vai dar longos dias para você viver nessa terra, com saúde, com paz, com prosperidade. Você, diga eu. Você vai ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 3ª e 4ª geração. Essa é a promessa de Deus, é uma promessa, é uma palavra, é isso que manteve Davi de pé, no vale do desespero, no poço do desespero. Ele clamou ao Senhor, e Deus ouviu o seu clamor, e tirou ele daquela situação, firmou os seus passos sobre uma rocha. Agora ele passou a seguir Jesus, agora ele tem um cântico novo, uma história nova, ele tem um testemunho novo, ele tem algo novo da parte de Deus. Deus está fazendo algo novo, e agora ele pode seguir feliz a Jesus, porque a sua vida foi mudada. Muitos vão ver isso acontecer, muitos viram isso acontecer. E aquele Davi que recebeu uma promessa, um dia quando estava cuidando das ovelhas, sabe, 15 anos foi o tempo que ele levou para chegar ao trono, mas ele chegou, e você vai chegar também. Eu vou repetir, você não entendeu. Ele conquistou a promessa e você vai receber também. Ele recebeu a promessa e você vai receber também. Quem crê nisso fica de pé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.